Professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação. Hoje vamos estudar o que? As nossas orações. As nossas orações o que? As nossas queridas orações subordinadas adverbiais. Ok, nós já vimos as coordenadas, as subordinadas substantivas, as adjetivas. Agora nós vamos ver as adverbiais. Olha só, o socorro chegou tarde. Pessoal, tarde aqui é um advérbio. E um advérbio em cima do verbo chegou, intensificando, classificando ele, ok? Outro exemplo, aqui que nós temos. O avião voa sobre a floresta. Então, o sobre a floresta está qualificando o verbo voar. Seria uma locução adverbial, porque tem duas ou mais palavras numa função de advérbio. E o meu último exemplo aqui é toim. O fruto caiu quando Newton descansava sobre a árvore. Então, mesmo assim, eu tenho a oração principal aqui, o verbo caiu, e a segunda oração toda baseada em cima do verbo cair, funcionando como que uma oração adverbial, ok? Então, primeira situação que eu tenho que pensar é que as minhas orações adverbiais vão ter função do quê? De adjunto adverbial. E se eu for ver aqui, ó, o animal fugiu inesperadamente. É um advérbio, mas a sua função sintática é de adjunto adverbial. O animal fugiu de surpresa. Aqui eu tenho um advérbio, aqui eu tenho o quê? Uma locução adverbial. E essa locução adverbial também vai ter função de adjunto adverbial, tá? E o animal fugiu quando ninguém esperava. Olha só, eu tenho uma oração inteira na função do quê? Na função de advérbio. Então eu tenho uma oração adverbial, mas ela não deixa de ser um adjunto adverbial em relação à oração principal, ok? Então, qual é a minha conceituação de oração adverbial? Hoje em dia recebemos as notícias imediatamente. Imediatamente nos traz o quê? Ao verbo recebemos, ok? Hoje em dia recebemos as notícias logo que os fatos ocorrem. Também uma segunda oração, dando toda a situação em cima do que? Do verbo receber. Então, imediatamente, advérbio seria, sintaticamente, o adjunto adverbial. Aqui, a minha oração adverbial, tá? Subordinada adverbial, também funciona dessa forma e ela vai ter uma função de adjunto adverbial em relação ao quê? Ao verbo da primeira oração, ok? Vai estar ligada a ele. Então, quais são as marcas da oração subordinada adverbial? Ela sempre vem associada a um verbo da oração principal. São introduzidas por conjunções subordinativas, porque, quando, caso, embora, ou por locuções que equivalem a conjunções. O para que, o mesmo que, a medida que, desde que, tá? Não são permutáveis como as substantivas por um pronome substantivo isso, ok? Lá na minha conjunção integrante eu trocava por isso, agora eu não consigo. A cidade será evacuada caso o furacão mude de rumo, ok? Outro detalhe já que eu vou trazer aqui, ó, a cidade será evacuada caso o furacão mude de rumo. A utilização de vírgula entre a oração principal e a minha oração adverbial, tá? Quando ela está, vamos dizer assim, correta no modo normal dela, então, oração principal primeiro e a minha oração adverbial depois, o uso da vírgula é facultativo, eu posso usar ou não. Já quando ela vier invertida, o uso da vírgula é obrigatório. Não esqueçam disso, meus amores. Então, a minha primeira oração que eu vou estudar, que nós vamos estudar, né, que eu vou trazer aqui para vocês, é a oração subordinada adverbial causal. Árvores e casas caíram, porque um vendaval assolou a cidade. Então, eu estou dando a causa, ok? Árvores e casas caíram, porque um vendaval assolou a cidade. Tranquilo? Então, a minha adverbial causal, quem são as principais conjunções dela? Os conectores, os nexos, tá? É o porquê, o visto que, o já que, o como. Quando se usa o conector como para estabelecer relação de causa entre duas orações, a posição da oração causal é fixa, sempre antes da oração principal. Olha o exemplo. Como a cortiça é mais leve do que a água,
Os objetos fabricados com esse material flutuam nos lagos e rios. Pessoal, aqui o que eu fiz? Eu usei o como conector, né? Então ele vem primeiro. Ela vem invertida a oração, é obrigatório, ok? E a minha oração principal vem depois, por isso que o uso da vírgula é obrigatório também, ok? A minha oração adverbial consecutiva é de consequência, ok? Passou um vendaval tão violento que as árvores e casas caíram. Vocês notaram que elas são muito parecidas, a causal e a consecutiva, né, a de consequência? Então, causa e consequência trabalham juntas, tá? Passou um vendaval tão violento que as árvores e casas caíram. Então, a única conjunção consecutiva é o que? Sempre precedido de algumas palavras intensificadoras dentro da oração principal. O tão que, o tamanho que, o tal que. Tranquilo? Observação: com os conceitos de causa e consequência são correlatos, parecidos. Um não existe sem o outro. Quando a oração adverbial indica causa, a principal vai indicar consequência e vice-versa. É o que nós estamos vendo, ok? Se aqui é a causa e aqui é a consequência, e lá na outra estava invertido, ok? Então, o incêndio se propagou rapidamente, porque o material era inflável. Estou explicando, ok? Estou falando. Então, aqui a oração principal está aqui e é a consequência decorrente do que diz adverbial. O material era inflamável. Aí ocorreu o quê? O incêndio se propagou rapidamente. Mas a conjunção está aqui. Então, aqui a minha oração adverbial, ela é causal. Indica a causa que provocou o evento indicado na oração principal. E olha só o outro exemplo. O material era tão inflamável que o incêndio se propagou rapidamente. Ó, aqui eu tenho o que? A causa, e aqui eu tenho a consequência, a consecutiva. Olha, o tão que aqui, ó. Então, eu vou ter aqui minha oração principal, ok? Que me indica a causa, né? O que provocou, né? O fenômeno relatado na adverbial. E dentro da adverbial eu vou ter classificação. Oração subordinada adverbial consecutiva, né? Que vai indicar o fenômeno decorrente, a consequência, né? Do que a oração principal relata. Tranquilo? A oração subordinada adverbial final vai me indicar o quê? Uma finalidade. Eles se esforçaram para alcançar bons resultados. Então, eu tenho essa finalidade colocada aqui. A finalidade é a intenção que se tem quando se pratica um ato, ok? Ela vai se distinguir da consequência porque este é o resultado obtido por uma ação. A finalidade pode ser atingida ou não. Tranquilo? E as suas principais conjunções é o para que, o a fim de que e o porquê, ok? A minha subordinada adverbial condicional vai me dar uma condição. Se não for verdadeira, a notícia prejudicará muita gente. Então, ela me deu uma condição, nesse caso é algo que depende de outra coisa para ocorrer. Olha o se aqui. E as suas principais conjunções condicionais são o se, o caso, o desde que, o contanto que, o sem que eu posso substituir ele por senão separado. A minha oração subordinada adverbial concessiva vai me dar uma concessão. Embora estivéssemos em pleno dia, quase nada se enxergava. Pessoal, muito cuidado aqui, tá? Por quê? A concessiva, nesse caso, é o ato de conceder um argumento contrário ao relato contido na oração principal. Vocês se lembram que nós conversamos sobre ela lá nas nossas coordenadas adversativas? Lá era uma oposição forte, aqui é uma oposição mais fraca, ok? Embora estivéssemos em pleno dia, quase nada se enxergava. É bem mais fraco, é mais modesto, ok? Suas principais conjunções ou locuções conjuntivas são o embora, o ainda que, o conquanto, o mesmo que, por mais que, por menos que, se bem que eu consigo substituir por ainda que. A minha subordinada adverbial conformativa vai me dar conformidade, tá? Ocorreram pancadas de chuva conforme previa a meteorologia. Toda a minha segunda oração em cima do verbo ocorram, tá? Conformidade é uma relação de correspondência, concordância entre dois episódios. Eu vou concordar.
tá? E as principais conjunções é o conforme, o segundo, o como, que eu consigo substituir ele por conforme. A causal, a oração subordinada adverbial comparativa. Ela estabelece relação de comparação. Meu pai age como agia meu avô. Eu tenho uma comparação, ok? Então, essa comparação consiste em colocar dois polos lado a lado, para avaliar a semelhança ou a diferença entre ambos, sob um aspecto que eles possuem em comum. Então, eu tenho que tomar cuidado nessa classificação. As principais conjunções é o como, o que, sempre precedido dos advérbios menos ou mais, o qual precedido de tal e o quanto precedido de tanto. A oração subordinada adverbial proporcional, ela vai estabelecer relação de proporção. A coluna de mercúrio sobe à medida que a temperatura aumenta. Então, olha a medida aqui, ó, a minha conjunção, mas toda essa segunda oração em cima do sobe, ok? Intensificando ele. Proporção. Nesse contexto, consiste numa relação entre dois polos, tal que toda alteração em um implica alteração em outro, ok? Quem é minhas principais conjunções proporcionais? A proporção que, a medida que, quanto menos, quanto mais, ok? Já minha oração subordinada adverbial temporal indica anterioridade, simultaneidade e posterioridade em relação à oração principal. Ela já veio com a canja, antes que você trouxesse a galinha. Então eu tenho que ver essa anterioridade, simultaneidade e posterioridade. Muito cuidado, tá? Alguns concursos eles cobram a simultaneidade. Qual é das orações ou marcam a simultaneidade como sendo uma característica de quem? Da temporal, ok? Então as principais conjunções ou locuções conjuntivas, né, temporais, é o quando, o enquanto, o apenas, o mal, o antes que, o logo que, o depois que, o até que e o sempre que. Aqui eu fiz uma relação das conjunções, tá? Se lembram lá as integrantes, o que e o se, somente nas subordinadas substantivas. E as adverbiais são todas estas aqui, tá? Eu preciso saber a maioria delas, porque eu também posso colocar uma conjunção pedindo para substituir, ou qual é a que eu não consigo substituir. Então o aluno tem que saber as principais aqui e o que elas me dão, qual é a informação que elas vão me passar, ok? Então, isso é muito importante que nós vimos aqui, essa parte de classificação das orações e como elas aparecem, ok? Espero ter ajudado. Um beijo do gordo para vocês e até a próxima aula.